Pai, que de fato esta canção, a letra desta canção seja uma realidade nas nossas vidas, que Cristo seja de fato o motivo de nós vivermos, o nosso Senhor de fato, Senhor sobre as nossas vidas, o motivo do nosso louvor, o motivo da nossa gratidão, a razão do nosso viver. Jesus Cristo, o Salvador e Senhor das nossas vidas. Tua palavra fale aos nossos corações nesta manhã. Teu Espírito Santo revele-a, Senhor, para que possamos entendê-la e a partir daí praticá-la, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Quinto sinal, Jesus anda sobre as águas. Quinto sinal, não que seja o quinto milagre realizado por Jesus nesta altura do seu ministério, mas o quinto milagre registrado pelo apóstolo João, como nós temos estudado. Então, por favor, abra capítulo 6 de João, do verso 16 ao verso 21, nós vamos percorrer esse trecho e estudar o quinto sinal, Jesus anda sobre as águas. Ao descambar o dia, seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles, e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Esse milagre relatado por João também foi registrado pelos evangelistas Mateus e Marcos, e é também nesse contexto que Jesus anda por sobre as águas que ele também faz Pedro, o apóstolo Pedro, andar também sobre as águas. Nós vimos na última exposição que Jesus ele tinha realizado o sinal da multiplicação dos pães e peixes para uma multidão, para uma numerosa multidão, aproximadamente 15 mil pessoas. Ele realizou o quarto sinal da multiplicação de pães e peixes antes de chegarem na cidade de Betsaida. Foi nos arredores da cidade de Betsaida. E aquele sinal foi algo extraordinário. Foi algo absolutamente não visto por ninguém e realizado na presença daquela multidão, dos seus discípulos, demonstrando o poder divino de Jesus, não só para aquela multidão, mas para nós, como nós vimos na última exposição. Com isso, então, a multidão, como nós vimos, correu para fazer de Jesus rei dos judeus, mas eles queriam que Jesus fosse o rei terreno. Esse homem, ele nos oferece segurança, nos oferece comida e ele pode nos dar liberdade, porque o povo judeu estava, vamos dizer, colonizado pelos romanos. Eles estavam subjugados pelo Império Romano. Então aquela multidão viu naquele momento uma oportunidade única de levantarem um homem como rei da nação de Israel, mas como um líder político. E o que Jesus faz? Ele recusa o povo a aclamá-lo rei. Ele sabia que o seu reino não é um reino deste mundo. Ele já tinha sido tentado por Satanás, mas ele venceu a tentação pela palavra de Deus. E ele naquele momento também percebeu a intenção daquela multidão em fazê-lo rei, mas um libertador civil, social, político. E não era esse o intento da vinda de Jesus ao mundo. O reino dele não é deste mundo. O reino de Jesus é o reino dos céus, é o reino celestial, é o reino espiritual, é o reino de Deus. Agora vamos então percorrer o verso a verso para entendermos como que se deu esse milagre de Jesus ter andado por sobre as águas, e depois a gente faz algumas aplicações para nós hoje.
Só que antes de nós iniciarmos a exposição dos versículos do 16 ao 21, eu preciso tomar emprestados os detalhes registrados pelos evangelistas Mateus e Marcos a respeito desse acontecimento, para nós compreendermos as circunstâncias que envolveram a narrativa do verso 16 ao verso 21. Mateus e Marcos contam que Jesus desce do monte. Percebam no verso 15, como nós estudamos na última aula do Evangelho segundo o apóstolo João. Verso 15: Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, o que ele fez? Retirou-se novamente sozinho para o monte. Okay? Depois daí, João ele não entra em detalhes. O que aconteceu nos pormenores da história com relação ao contexto imediatamente anterior à realização do milagre de Jesus ter andado por sobre as águas. Nós então tomamos emprestado o que Mateus e Marcos relataram com relação a isso. Mateus e Marcos falam que Jesus desce do monte e combina com seus discípulos o seguinte: eu vou despedir as multidões, enquanto isso vocês peguem um barco e me encontram na cidade de Betsaida, para que depois a gente atravesse, eu vou embarcar em Betsaida, e a gente atravesse o mar para o outro lado, rumo à cidade de Cafarnaum. Ao norte, vocês percebam no mapa, provavelmente o quarto sinal foi realizado ali um pouco ao sul da cidade de Betsaida, estão vendo? O quarto sinal, a multiplicação de pães e peixes. Provável que Jesus estivesse ali com seus discípulos e com a multidão. Então Jesus fala para os seus discípulos: peguem um barco, vão para a cidade de Betsaida e eu me encontro com vocês em um porto na cidade de Betsaida, para que dali a gente vá a Cafarnaum, que é praticamente atravessar de uma margem a outra do grande lago, do mar, chamado de mar, né? Com isso então os discípulos iniciam a navegação e Jesus, após despedir a multidão, sobe para o monte para ficar a sós e orar novamente. Mateus e Marcos registram isso. Os discípulos embarcam, Jesus despede a multidão e ele sobe novamente para o monte a orar, enquanto seus discípulos navegam rumo ao porto em Betsaida. E o que foi que aconteceu? Verso 16 e verso 17 do que nós estamos lendo, capítulo 6 de João. Vamos lá. Ao descambar o dia, o que é descambar o dia? Isso, está acabando. O dia está se acabando e a noite está iniciando. Ao descambar o dia, ao findar o dia, os discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Aqui João ele não registra o detalhe deles terem que ir primeiro para Betsaida, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Ao findar a tarde, os discípulos então iniciam a navegação, talvez costeando a margem do lago. Porém a noite chegou, já estava escuro. Eles, aproximando-se do porto de Betsaida, e Jesus ainda não tinha vindo estar com eles, e os discípulos então indagam: cadê o mestre? Marcos e Mateus relatam isso. E o mestre? Ele falou que ia nos encontrar aqui no porto de Betsaida. Eles estavam rumo ao porto de Betsaida e não viram Jesus no porto. Cadê o mestre? E o que estava meio estranho, por já ser de noite, por não avistarem o mestre, que combinou de estar ali com eles, poderia ficar ruim. Verso 18: e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Aproximando-se os discípulos do porto de Betsaida, uma tempestade caiu naquele trecho da navegação, com ventos muito fortes, ventos rijos. O que são ventos rijos? João usa esse termo para dizer que são ventos que empurravam com muita violência o barco, as pessoas. Você já sentiu uma ventania que parece que você está sendo levado para trás, o seu corpo meio que se movimenta? De repente você está numa estrada e vem uma rajada de vento rijo e balança o seu carro? Isso é vento rijo, parece que dá para pegar nele. O barco então foi açoitado por um vento rijo que soprava e soprou em direção ao meio do lago. Eles ficaram à deriva. O barco não era a motor, não existia ainda a navegação a motor.
O que eles faziam? Remavam, ou por vela e por remo. O barco ficou à deriva diante daquela tempestade que soprou. Inclusive hoje, a orientação da capitania dos portos naquela região do lago de Tiberíades ou do mar da Galileia é não permitir nenhuma embarcação zarpar, ainda que diante de mínima possibilidade de vento ou previsão de vento ou tempestade, ainda que fraca. As capitanias dos portos das cidades em torno do lago hoje, percebendo na previsão de que a possibilidade de que haja um vento ou haja uma tempestade, ainda que leve, eles não permitem que os barcos naveguem, que zarpem para a navegação ali naquele trecho, porque existem tempestades muito fortes naquela região, de ventos rijos, de fato. O que é empolar? Vocês perceberam aí que o mar começava a empolar-se. Empolar significa cobrir-se de empolas ou bolhas. Quando você vai lá fazer o mingau ou o angu, né? Aí ele começa a ferver, ele começa a empolar. Aquelas bolhas que começam a surgir no meio do angu, daquele mingau. Isso é empolar. O mar passou a empolar-se. Com tamanho vento, por conta da tempestade, chuva intensa, ondas gigantescas, como bolhas gigantes, no meio daquele lago. A maioria dos discípulos, sim, era de pescadores. Eles eram peritos na área, eles eram conhecedores de certas técnicas de navegação, sim, mas dizem relatos nos outros evangelhos que eles ficaram aterrorizados, tamanha violência dos ventos. Eles ficaram perdidos, eles ficaram com muito medo diante daquela tempestade que surrou o barco. Então notem, eles se aproximaram do porto de Betsaida e Jesus não estava lá para embarcar. Dali a pouco viram uma tempestade violentíssima contra o barco, e ainda mais à noite. À noite, a orientação visual tinha acabado. Eles não tinham orientação por instrumentos, como a navegação hoje tem. Navegação por instrumentos, por aparelhos. Não. Qual que era a orientação deles? Visual. Mas de noite, não viam mais nada. Imagina a situação terrível que eles estavam enfrentando. Eles estavam à deriva. Eles estavam sendo levados pelo vento, pela tempestade, e não conseguiam vencer aquele vento rijo, aquela tempestade. E mais, sem Jesus. Cadê o Mestre? Cadê o nosso Senhor? Perceberam a angústia deles? Perceberam a tensão daquele momento? Perceberam como eles estavam aterrorizados de fato? E diz o texto que eles navegaram à deriva, sem controle, a tempestade empurrando, 25 a 30 estádios, ou aproximadamente 5 quilômetros. Estádium, é uma medida romana de distância. Verso 19, tendo navegado uns 25 a 30 estádios. O lago tinha aproximadamente 11 quilômetros de largura. Então o vento empurrou o barco dos discípulos para o meio do lago praticamente. E no meio do lago é onde tem as maiores profundidades. E distante da margem, muito distante da margem, sem visualizar ponto de terra, 5 quilômetros para dentro do lago. Já era madrugada. E eles estavam lutando contra aquela tempestade invencível, e a situação só piorava. Então percebam a angústia dos discípulos. Eles estavam apavorados. E Jesus, onde está o Senhor? Cadê o Mestre? Para eles, naquela situação, Jesus estava demorando demais. Jesus estava demorando demais. E aqui eu preciso dizer uma coisa para você. Às vezes, aos nossos olhos, a demora de Deus parece ser mais dolorida e mais inquietante do que o próprio problema em si.
Muitas vezes o problema é grave, sim, que nós enfrentamos na vida. Muitas vezes as angústias, sim, são graves, mas a demora de Deus parece que aumenta a intensidade da gravidade do problema. Deus está demorando demais. Deus não responde. E Deus não age. Nós somos como os salmistas. Eles indagavam: até quando, Senhor? Até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não me responde? Você já leu isso nos Salmos? Até quando, Senhor, eu vou ter que esperar? Por que o Senhor não está comigo? Dizem os salmistas. E notem que eles sofreram na tempestade, o barco foi surrado por aqueles ventos rijos, o mar querendo engoli-los. Eu vou dizer para você, por aproximadamente 6 horas. 6 horas de tempestade intensa. Ventos fortíssimos querendo quase que tombar o barco. 6 horas. Por quê? Eu explico. A tempestade começou pouco depois deles terem embarcado, certo? Eles embarcaram quando terminou o dia e iniciou a noite. Já estava escuro. Estava escuro. Iniciaram a navegação e logo veio a tempestade. Ok? Dizem os evangelistas Mateus e Marcos que Jesus encontrou com eles, e aí sim a tempestade cessou, na 4ª vigília da noite. O que é isso para você? Nós não entendemos isso, mas eu vou explicar. A tempestade iniciou no início da noite, certo? Jesus encontrou com eles e a tempestade cessou na 4ª vigília da noite. O que é isso? A noite dos judeus, ela é dividida em 4 vigílias. A primeira vigília é das 6 às 9 da noite. A segunda vigília é das 9 à meia-noite. A terceira vigília é da meia-noite às 3. E a 4ª vigília é das 3 às 6 horas da manhã. Quando que Jesus encontrou com eles e a tempestade cessou? Entre 3 e 6 horas da manhã. Aí que a tempestade cessou. Quanto tempo eles ficaram no olho do furacão? Por aproximadamente 6 horas. Eles ficaram no miolo da tempestade por todo esse tempo. Mas o que são 6 horas? Depende da circunstância. Nós estamos sentadinhos aqui tão confortavelmente, sem nenhum vento batendo nos nossos ouvidos, nas nossas orelhas, no nosso corpo, no nosso carro, no nosso barco. A gente fica aqui 6 horas, ainda que bem, sem nenhum sofrimento. O que são 6 horas? Depende da circunstância. 6 horas são muito ruins para a nossa alma, ou 6 horas não fazem muito sentido. Por exemplo, nós temos aqui na comunidade nossos irmãos odontólogos, a doutora Miriam, o doutor Sandro, que veio hoje, mas eles cuidam sim com muito carinho dos seus pacientes. Eu tenho certeza que eles não querem deixar nenhum minuto a mais nem a menos o paciente sem necessidade ali na cadeira para fazer algum procedimento, mas 5 minutos daquela broca ligada do lado de cá, nós pacientes, viu, Miriam? É um desespero, é um pavor. É um pavor. Então o tempo é relativo, dependendo da circunstância. E as circunstâncias estavam ruins, e as circunstâncias estavam ficando piores. De repente, no meio daquele quase que um tornado no mar, eles olham e um vulto caminha sobre as águas. Vocês acham que de pronto eles identificaram Jesus caminhando sobre as águas? Não. Não, dizem os evangelistas Marcos e Mateus que os discípulos começaram a gritar de pavor. E eles acharam que era um fantasma. Fantasma. Eles gritaram: é um fantasma. E o Senhor, cadê? Pense comigo. Eles se aproximaram do porto de Betsaida, conforme combinado, e Jesus não estava lá.
Dali a pouco viram uma tempestade violentíssima, fazendo o barco balançar, quase que ir a pique, as ondas enfurecidas, altas, borbulhantes contra eles, ainda à noite, sem orientação visual nenhuma. De repente, fachos de luz dos relâmpagos cortam o céu, e naqueles momentos de iluminação, eles enxergam um vulto andando sobre as águas. Eu gritaria também. Eu acho que você também gritaria: é um fantasma, socorro! Eu preciso dizer uma coisa para você. Como a nossa imaginação faz com que os nossos problemas fiquem piores ainda. A nossa imaginação faz com que os nossos problemas se avolumam mais. A tempestade dentro dos nossos corações, às vezes, é maior do que a tempestade fora dos nossos corações. A gente vê, a gente tem certeza, aqui eu digo entre aspas, de algo que na realidade não é tudo aquilo, ou nada daquilo que a nossa imaginação está criando para um problema. Às vezes o problema existe sim, mas a ansiedade do nosso coração e a preocupação, nós nos ocupamos antes de um real problema, aumentam, avolumam um possível problema, por causa da nossa ansiedade, por causa dos nossos sentimentos, por causa da nossa imaginação. A gente se afoga emocionalmente nos nossos pensamentos, e às vezes não é nada daquilo, e às vezes não é tão aquilo que de fato é o problema. Augusto Nicodemos diz o seguinte: às vezes o que faz a gente sofrer não é tanto a realidade, mas o que a gente imagina que seja a realidade. Os discípulos naquele momento já criaram mais um problema. Além da tempestade, eles criaram um fantasma na vida deles, pela imaginação. E foi o que aconteceu. Verso 19: tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco. Ficaram possuídos de temor. Meus amados, diz o Evangelho de Marcos, no texto paralelo, o seguinte, um detalhe tão lindo que nos enche de segurança no nosso Senhor. Lá do monte, vocês se lembram que Jesus despediu a multidão, compeliu seus discípulos para irem rumo a Betsaida, para encontrar com eles em Betsaida, depois eles iam navegar para Cafarnaum. Enquanto isso, Jesus subiu novamente ao monte para orar. Diz o evangelista Marcos que lá do monte, Jesus viu os seus discípulos com dificuldade de navegar, remarem no barco. Jesus lá do monte viu os discípulos em apuro, lá a 5 quilômetros da margem, no miolo do furacão, no meio do lago, no meio da tempestade. Jesus desce do monte para salvá-los. Ele desce do monte, vem caminhando pela margem do lago e chega a um ponto da costa, da margem, que Jesus ele sai da terra e ele continua caminhando por sobre a água para salvar os seus discípulos. O nosso Senhor Jesus, ele não se esquece dos seus discípulos. O nosso Senhor Jesus não se esquece de você e de mim. Ele não chega atrasado para os seus discípulos, e ele não chega atrasado para você e para mim. Jesus vê toda a nossa tribulação e sofrimento, sim, e quando parece que está tudo perdido, quando a carranca da angústia nos assombra, Jesus vem em nossa direção
e Ele age perfeita e cirurgicamente na hora certa, da maneira certa. Ele sempre vem. Ele nunca desamparou os seus. Jesus sempre vem. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Louvado seja Deus. Ele não faz experiências com as nossas vidas. Ele não faz ensaios com as nossas almas. Como que se estivesse fazendo... eu vou fazer alguma coisa terrível aqui para Ele, porque eu sou mau. De forma alguma, nosso Deus é bom. Sua bondade é sempre eterna. E Ele age no momento certo, na hora certa. E eu repito, Ele sempre vem. Versículo 20. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Meus amados, com 4 palavras de Jesus, a tempestade invencível para os discípulos cessou. Acabou. E não somente a tempestade natural, mas a tempestade de dentro dos corações dos discípulos cessou. Jesus diz: sou eu, não temais. Ah, Senhor Jesus, realmente Ele é socorro bem presente na tribulação. Quem é este homem que até o mar e o vento lhe obedecem? É o nosso Senhor Jesus, Todo-Poderoso, que vem em seu socorro, em meu socorro, em ocasião oportuna, no momento certo, na hora correta, de acordo com a agenda dele, de acordo com o querer dele. E Ele não nos deixa a sós, perecer no meio da tempestade. Esse é o Deus, como registra João, para provar para os judeus, para provar para os gentios. É o Deus do Antigo Testamento, que mexe nos elementos naturais, que governa a natureza que Ele criou. Está aqui um argumento do apóstolo João para provar para os seus leitores que Jesus é o Filho de Deus, para que nós e aqueles seus leitores, crendo nele, tenham vida em seu nome. Propósito dos sinais. Eu não sei quantos aqui, mas talvez tenha gente nesta manhã que veio para cá com tormentas no coração, na vida. Jesus está aqui nesta manhã dizendo para você e para mim: sou eu, não tenha medo. Você está doente? Sou eu, não tenha medo. Está angustiado com problemas na sua família? Jesus diz a você: sou eu, não tenha medo. Uma tempestade está desabando no seu casamento? Sou eu, não tenha medo. Está sem esperança, sem vislumbrar saída alguma na sua vida? Jesus diz a você nesta manhã: sou eu, não tenha medo. O seu fim, o meu fim, pode ser o começo de Deus. Quando você já chegou no fim da linha, quando você chega no fundo do poço, quando está no último furo da correia, de repente Jesus vem, tira do desespero uma inexplicável esperança no seu e no meu coração. Meus amados, quando os nossos recursos se esgotam, os recursos de Deus estão plenamente disponíveis. Jesus está aqui nesta manhã para restaurar você, para dar a você um recomeço,
nosso Senhor, socorro bem presente na tribulação. No verso 21 diz o seguinte: então eles de bom grado o receberam, logo o barco chegou ao seu destino. Aleluia! Os discípulos ficaram aliviados, de bom grado receberam o Senhor, ou seja, é o Senhor, ele diz que é Ele mesmo, é Jesus, chegou. Jesus embarcou, com Pedro também, e eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Jesus, o eu sou, dizendo, sou eu. Ele diz para a tempestade: basta, você já cumpriu o meu propósito. As condições da navegação ficaram favoráveis a partir daquele momento, e logo chegaram ao destino. Jesus nos socorre na tempestade, Jesus nos capacita a vivermos, a enfrentarmos as provações, as tribulações desta vida, mas não com um futuro cego. Ele é socorro para nós nas nossas tribulações, mas Ele não nos salva e não é auxílio para nós. E Ele fala para nós: vamos enfrentar essa circunstância, eu estou com vocês, mas vamos ver o que vem pela frente. Ele está conosco na nossa caminhada e Ele nos conduz ao porto seguro, ao nosso destino glorioso, que é a eternidade, a glória com Ele. Ele é do início ao fim nas nossas vidas. No processo Ele está conosco, nos socorrendo nas nossas tribulações e angústias. E dali a pouco Ele está nos levando para a glória, para o destino. Nosso barco irá chegar seguro para o destino eterno, que é estar para sempre com Ele. Eu preciso dizer uma palavra de consolo para você nesta manhã. Meu irmão, minha irmã, as tempestades não duram a vida inteira. As tempestades não são para sempre. Nós não suportaríamos uma viagem inteira da nossa vida com tempestades. E Jesus sabe disso. Jesus sabe o seu e o meu limite. Jesus sabe que nós somos impotentes. Ainda que Jesus venha na quarta vigília da noite, para nós parece tão demorado, mas Ele vem, Ele nos socorre, Ele não nos deixa a vida inteira sobrecarregados pelas tempestades das provações. Depois da noite inteira em choro, a alegria vem pela manhã, creia nisso. Depois da tempestade, vem a bonança, vem a calmaria. Deus não é masoquista, querendo que a gente sofra, ou tendo prazer no sofrimento. Ele usa as tempestades das nossas vidas com um propósito, mas não a vida toda. Encerrando então, nós precisamos entender por que Jesus agiu assim. E por que Ele age desta forma nas nossas vidas. E aqui eu trouxe 3 verdades para nós pensarmos sobre isso e aplicarmos às nossas vidas. Primeiro, nosso Deus age nas circunstâncias ou nas adversidades da nossa vida de acordo com o momento que Ele considera oportuno, e não de acordo com o momento que a gente considera que Ele deva agir ou responder. Nosso Deus age nas circunstâncias, nos problemas, nas adversidades das nossas vidas, de acordo com o momento que Ele considera oportuno, e não de acordo com o momento que a gente considera que Ele deva agir ou responder. A nossa agenda não é a agenda de Deus. O nosso cronos não é o kairós de Deus. O nosso tempo não é o tempo, muitas vezes, do agir de Deus. Nossas reações não fazem
Deus acordar e se mexer. Se fosse pelos discípulos, Jesus deveria ter aparecido lá no porto em Betsaida. Estava tudo certinho, estava tudo combinado. Mas não estava combinado? Jesus não deveria ter aparecido lá no porto em Betsaida? Não deveria ter embarcado com os discípulos lá, próximo da região de Betsaida? Sim, e foi o que ele fez. Só que ele não embarcou por terra, ele embarcou por água. Da maneira dele, no tempo dele, na hora dele, como ele quis. Talvez o maior drama que você e eu estejamos enfrentando hoje seja esse. Você clama, você ora, você jejua, você insiste com Deus, e da parte de Deus nenhuma resposta, e da parte de Deus nenhuma manifestação, e da parte de Deus nenhum sinal do seu favor. Mas eu quero dizer para você o seguinte: o silêncio de Deus não significa a sua inatividade. O silêncio de Deus não significa que Ele não está agindo. Porém, o que nos intriga muitas vezes é por que Deus nos manda navegar, e Marcos relata isso. Jesus compeliu seus discípulos. O que é compelir? Obrigar, forçar os seus discípulos a embarcarem, e depois empurra os seus discípulos para o miolo de uma tempestade. Muitas vezes na nossa cabeça a gente não compreende isso. Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? O Senhor mandou eu fazer tal coisa, mas está dando errado. Como conciliar o fato de estarmos fazendo a vontade de Deus, cumprindo uma agenda de Cristo, e enfrentarmos ventos contrários, enfrentarmos tempestades na nossa vida? Sabe o que é isso? É o amor de Deus por você e por mim. Quem sabe dentro daquele barco os discípulos perguntaram: mas por que Ele nos mandou navegar? Por quê? Porque Jesus amava os seus discípulos. E o amor de Deus por nós é expresso muitas vezes por tempestades na sua e na minha vida, por provações na sua e na minha vida, por angústias que nós passamos, com dois propósitos divinos. Eu preciso dizer isso para você que é filho, para você que é filho de Deus. Tempestades nas nossas vidas por dois propósitos: quando desobedecemos, para nos corrigir, é uma maneira de Deus, por amor, nos disciplinar. Quando nós estamos agindo contra os princípios de Deus, confrontando a vontade de Deus. Você sendo filho, Ele te ama muito. Você não sendo bastardo, Ele disciplina você por meio de tempestades, de problemas, de angústias, de perseguições, para te corrigir, para fazer com que com a sua cegueira você passe a ter olhos sensatos, olhos de discernimento, olhos de arrependimento, uma volta para Deus, falando: nossa Senhor, o que eu estava fazendo? Ainda bem que o Senhor mandou essa hora difícil para quebrar o meu coração, para eu voltar a Ti, porque eu estava tão distante do Senhor. As tempestades vêm então dessa primeira forma, para nos disciplinar. E as tempestades vêm também quando obedecemos. É o caso dos discípulos. Elas vêm quando obedecemos, quando nós estamos cumprindo a vontade de Deus, mas elas vêm para nos fortalecer, para tonificar os músculos da nossa alma, para fortalecer a nossa fé. A nossa caminhada cristã, ela tem problemas, nós enfrentamos tantas adversidades, mas é da parte de Deus para nos fortalecer, ainda que você esteja obedecendo. É que o salmista falou: mas como os ímpios prosperam e eu estou fazendo tudo certinho e está dando tudo errado para mim? Aí depois ele se encontra com Deus e fala: Deus me ama, e Deus não tem prazer nisso que os perversos estão fazendo, e o fim deles já está certo: a perdição, o inferno. Eles não têm amor algum por Deus, mas Deus tem amor por mim, por isso eu quero amá-lo, ainda que os problemas estejam tão intensos na minha vida, porque eu sei que é Ele que está me mandando, e eu sei que é Ele que vai me socorrer e vai me levar ao destino.
seguro. As tempestades nos abatem, então, por esses dois propósitos: para nos disciplinar quando estamos pecando, e ainda assim é o amor de Deus por você, para você voltar, para você se arrepender, para Deus mostrar para você o que você está fazendo. E também, ainda quando estamos fazendo a vontade dEle, para fortalecer a nossa fé, para nós enfrentarmos as circunstâncias pela fé em Jesus Cristo. Segunda verdade: Jesus não perdeu o controle das circunstâncias das nossas vidas. Jesus não perdeu o controle das circunstâncias da sua e da minha vida. Ele não correu para lá quando percebeu que as coisas estavam ficando feias. Lá do monte ele não se lembrou: nossa, eu mandei os discípulos navegarem, mas parece que está tendo uma tempestade lá, vou correr para tentar salvá-lo. Ixi, o que eu fiz com eles? Estava tudo dentro do controle soberano de Jesus. E lá do monte ele viu os discípulos em apuro, desce e vai salvá-los. E se Jesus demorasse um pouquinho mais, será que os discípulos não seriam salvos? Não, eles seriam. Aquele foi o momento certo. Jesus não deixou eles perecerem. Jesus ele não fica apavorado. Jesus age da maneira correta na sua e na minha vida. Jesus estava vendo seus discípulos o tempo todo, e ele não corre, ele anda por sobre as águas. Muitas vezes nós pensamos: a demora de Deus está muito ruim para mim. Não, é o processo importante de Deus na sua e na minha vida. Deus, corre, não anda, por favor. Não, ele precisa, no tempo dele, tratar com o seu e no meu coração. Jesus anda por sobre as águas. E os discípulos então se entregam a ele. Ele esperou seus discípulos ficarem aterrorizados, sem esperança alguma neste mundo, e então ele age demonstrando o seu poder, o seu cuidado e o seu amor, para que ficasse claro o quanto seus discípulos dependiam dele. E nós achamos que somos fortes o bastante para contornar as tormentas, fazer manobras no mar da vida usando a bússola humana que nós temos. E a gente vai decidindo, e a gente vai agindo, e a gente vai tomando parte com pessoas que não deve, e a gente vai, não, e Deus está longe disso, não pode achar que eu resolvo. Pode achar que eu estou com o controle da circunstância na minha mão, que eu dou um jeito, eu tomo um empréstimo, aí eu vou lá e me viro. Chega um momento que Deus mostra para você e para mim: você não consegue sem mim. Você é nada sem mim. Renda-se. Eu estou vendo você. Você não consegue sem mim. E eu afirmo aqui, para vocês presentes, e você que nos assiste também: sem Jesus, você e eu estamos perdidos neste mundo. Terceira verdade: Jesus quer em cada tribulação tratar com o nosso imediatismo. O que é imediatismo? É você querer algo agora, imediatamente. Jesus quer em cada tribulação, na sua e na minha vida, tratar com o nosso imediatismo. Nós achamos que imediatamente após a oração Deus vai nos curar. Você percebe isso na sua oração? Ou após a oração fala: nossa, estou sentindo algo que eu acho que Deus vai me curar já já. Ou então: Senhor, eu orei, agora por favor faz sua parte. Mas às vezes Deus não cura nunca mais aquela doença, mas Ele te dá graça, ainda que na sua fraqueza, para você ir até o último dia da sua vida com esta doença, glorificando a Ele. Nós somos imediatistas. Nós já achamos que imediatamente depois de um dia de devoção as coisas vão melhorar no casamento. Nossa, Senhor, eu estou lendo, eu estou orando, estou ajoelhando e as coisas estão dando tão ruim aqui na minha casa, meus filhos estão perdidos, minha esposa não para de brigar comigo, meu marido é tão duro, meu marido não me ama como a tua palavra diz, eu até deixo aberto o Efésios para ele ler, mas ele não lê.
Nós achamos que fazendo algo para Deus agora, Ele irá agir em nosso favor imediatamente depois, mas não é sempre assim. Às vezes pode acontecer de Deus, por benevolência, depois de uma oração você ser curado. Sim, eu creio no poder do nosso Deus, mas às vezes não acontece isso. Deus sabe que precisamos do socorro dEle, da intervenção dEle, mas Ele também sabe qual é a melhor hora para intervir. Ele sabe, você e eu não sabemos o que é bom para nós. Quando a gente decide uma coisa e fala, nossa, isso aqui é tudo o que eu precisava, de repente você olha e fala, isso aqui está acabando com a minha vida, por que eu fui fazer isso? Mas Deus sabe o que é o melhor para você e para mim. Quando Deus nos matricula na escola do quebrantamento, Ele sabe que a dor, o sofrimento, a espera fazem com que continuemos o processo de desmame das glórias deste mundo. O nosso coração fica quebradinho nas mãos dEle, fica humilhado nas mãos do Senhor, rendido nos braços dEle, sem força alguma mais. Aí a gente consegue reconhecer que Ele nos ama e sempre quer o nosso bem. Sempre quer o nosso bem. No meio da tormenta, você, ainda que as coisas estão de ponta cabeça, você pode orar, Senhor, eu creio que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Nada foge desse princípio. A vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Sem Deus, nós somos nada. Então devemos refletir sobre o seguinte: este sinal Jesus realizou, ele não foi feito perante uma multidão como foi o anterior, mas ele fez na presença dos seus discípulos, só dos seus discípulos. Para quê? Jesus queria que seus discípulos entendessem pela fé que Ele, Jesus Cristo, é o único e suficiente Salvador e Senhor, e só Jesus deve ser adorado. Os discípulos reconheceram isso. O propósito da realização desse sinal de Jesus ter andado por sobre as águas surtiu efeito. Sabe por quê? Diz o evangelista Mateus que quando Jesus entrou no barco, os seus discípulos o adoraram e disseram, verdadeiramente este é o Filho de Deus. A tribulação na sua vida não é para você reclamar, não é para você murmurar, não é para você chutar o balde, não é para você abandonar a carreira cristã, não, é para você adorar a Deus. Mas Rodrigo, tudo bem, na hora de férias, lá na praia, quando a conta bancária está positiva, eu adoro a Deus, porque Ele é bom. Mas nesse problemão, Rodrigo, está difícil adorar a Deus, hein? Mas eu vou dizer para você, é possível. Sua vida é pela fé, não é pelo sentimento, não é porque as coisas estão bem ou estão ruins, não, você é adorador. Cristo é a sua vida? É o motivo do seu louvor? Que seja uma realidade essa canção na sua e na minha vida, ainda que em meio às tribulações. Cristo é a minha vida, o motivo da minha adoração. Senhor, está doendo, mas eu te adoro. Foi isso que Jesus fez, produzir no coração dos seus discípulos verdadeiros adoradores. E a partir daqueles 12, o mundo foi virado de cabeça para baixo. Verdadeiros adoradores estavam sendo formados dentro daquele barco. Aleluia. E Jesus está fazendo isso com você e comigo. E creiamos de fato no poder da palavra do Senhor. O nosso Senhor Jesus diz para você e para mim nesta manhã: sou eu, não tenha